Olá pessoal, tudo bem? Boas-vindas a vocês que estão aqui no canal Aconchego. O vídeo de hoje é para apresentar uma ferramenta prática de organização de rotina. Foi uma ferramenta produzida dentro de um mestrado profissional em psicologia. É, Fiz junto com duas amigas, também mestrandas desse projeto, desse programa de pós-graduação, né, no mestrado profissional da Univale, ali na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Não é um produto oficial de dissertação, não é um produto que tenha sido publicado, nem nada, né? Um produto que foi finalizado em uma das disciplinas obrigatórias do programa de pós-graduação. Então, como eu sei, né, que muitos têm dificuldade de organização de rotina, de planejamento das atividades do cotidiano, pensei em apresentar aqui para vocês essa ferramenta, algo mais visual, algo super simples também, mas para quem tem essa dificuldade, talvez seja algo mais efetivo do que algo mais complexo, né? Essa foi a nossa tratativa também, foi o nosso pensamento quando a gente pensou aí em buscar estratégias para pessoas que têm dificuldade para organizar a rotina ou procrastinação, né? Ficam adiando as atividades ou não conseguem colocar em prática aquilo que realmente é importante, tá? O nome do nosso planner, então, é destaque, destacando o que importa. Então, aqui é para você colocar tudo o que é realmente relevante aí para a sua rotina. Nós temos aqui a visão semanal, então a ideia para não aumentar a ansiedade, né? Ah, tem que fazer isso durante o mês inteiro, durante o ano inteiro. Não. A proposta é que você inicie com algo mais simples, com algo mais palpável, algo mais concreto de curto prazo. Curto prazo é uma semana, então você tem a visualização aqui de segunda a domingo. Quais atividades que você tem para essa semana e você pode colocar, né, fazer algumas anotações, alguns lembretes, né, colocar o número da semana aqui, o dia, os dias daquela semana, o mês em que você está preenchendo esse planner, né? Então é possível imprimir esse planner e várias folhas e você ir preenchendo conforme as semanas forem passando. Nós temos aqui algumas dicas do nosso mascote, né, que é o Marquinhos. Ele se apresenta aqui, ele diz que ele vai te ajudar com algumas dicas para otimizar a rotina, o uso do calendário. No início de cada semana, a ideia é que você reserve de 15 a 30 minutos para listar as principais metas e os compromissos e colocar os itens mais importantes em dias estratégicos e evitar a sobrecarga em um só dia. Então, é uma dica super importante, né? Se você não colocar compromissos e metas em um dia só, né? Se você quer planejar uma semana, espace as atividades, coloque em vários dias da semana. Se você tem 5 atividades, não há necessidade de você fazer todas elas em um dia só, né? Ainda mais se você já tem essa dificuldade. Então, pode ser que aconteça de você colocar 5 atividades e conseguir realizar uma, duas ou nenhuma. Tá tudo bem também, para se você está iniciando, tem muita dificuldade, não tem problema. Mas para diminuir aí a frustração ou para diminuir até o nível de expectativa que você tem em relação a essas atividades, a sugestão é que você coloque poucas atividades, poucas metas por dia. Por que definir as prioridades da semana? Por que que isso é importante, né? É fundamental para uma organização pessoal eficaz e para aumentar a produtividade. Ao definir prioridades, você concentra a sua energia e atenção nas tarefas mais importantes e relevantes. Isso evita dispersões e distrações, permitindo que você se concentre no que realmente importa. E, além disso, as prioridades bem estabelecidas ajudam a gerenciar melhor o tempo disponível. E ao identificar as tarefas essenciais, você pode planejar o seu dia ou a sua semana de forma mais eficiente, garantindo que as atividades mais relevantes sejam concluídas dentro dos prazos estabelecidos. E as anotações? Por que que as anotações são importantes? E é algo que eu coloco aqui no consultório para talvez quase 100% dos meus pacientes anotar tudo que eles precisam fazer. E não é só de atividades, né? Ah, preciso ir à academia, preciso pagar uma conta, preciso marcar uma consulta médica. Não, anotar os sentimentos, as emoções, o que que eu sinto quando eu faço isso, o que que eu sinto quando eu deixo de fazer aquilo, né? Quais são os meus pensamentos? Porque o que eu vejo, assim, principalmente nas pessoas que já têm um diagnóstico, por exemplo, de um TDAH, com predomínio desatento ou combinado,
existe uma dificuldade, às vezes, de memorizar, né? De ter essa noção de que, poxa, hoje eu tinha agendado isso, mas eu não anotei, né? Como que eu vou confiar na minha memória, confiar nessa função de que eu vou realmente lembrar? Se eu já tenho essa dificuldade, se eu já tenho esse histórico, por que não utilizar um recurso visual, lúdico, que estimule, né, a minha criatividade, estimule também a minha motivação para colocar em prática aquilo que eu preciso fazer? Então, fazer as anotações no planejamento semanal é útil, pois no planejamento você mantém um registro visual de todas as suas tarefas, os compromissos e as responsabilidades ao longo da semana. Isso ajuda a manter tudo em um só lugar, evitando esquecimentos ou a necessidade de lembrar tudo de cabeça. Além disso, ao fazer anotações, você pode identificar quais tarefas são mais urgentes ou importantes e priorizá-las adequadamente. Isso ajuda a definir suas prioridades e orientar o seu tempo e energia para as tarefas mais relevantes. Aqui nós pensamos também em três cores em relação às prioridades, e elas estão descritas melhor aqui na, no manual do uso, né, desse planner. Então aqui nós temos algumas instruções de uso, né? Aqui tem, no caso, né, de quem faz a aquisição desse produto físico, ele vem com um planner, 30 post-its coloridos, uma canetinha, um manual de instruções, um QR Code com acesso a conteúdos digitais. E a ideia, né, aqui é para que você entenda como utilizá-lo, como usá-lo no seu dia a dia. Separar um tempo, como a gente já mencionou, um tempo da sua semana para preencher o seu planner. Exemplo, domingos à noite ou segundo pela manhã, em geral, é quando inicia a semana das pessoas. Então, preencher esse planner, você vai anotar as datas e, se quiser, os horários mais importantes, como a hora de acordar, o horário de almoço, a hora da aula, o horário do trabalho ou algum outro compromisso que você tenha, né, que seja algo mais fixo. Depois anotar as tarefas que precisam ser realizadas naquela semana, nos post-its respeitando as categorias descritas a seguir. Então, no post-it vermelho é uma categoria urgente. No verde é importante, no azul pode esperar. Então, você vai focar nas categorias que são urgentes, né? São tarefas que precisam ser realizadas imediatamente. Então, é para você priorizar tudo que tem de prazo, se planejar para não deixar passar nenhuma data. E aquelas que são importantes são tarefas significativas também, devem ser feitas em breve, mas sem a pressão de um prazo imediato. Aqui você pode incluir coisas importantes, como agendar uma consulta médica ou ligar para um amigo naquela semana. E naquelas que você pode esperar, você pode colocar tarefas que podem ser adiadas sem gerar grandes consequências. Então você pode colocar, vamos supor aqui, né? Tem os 4 metas nessa semana. Então, três são urgentes, e uma é importante. E eu quero adicionar mais uma que pode esperar talvez para a semana que vem, mas eu quero colocar porque de repente dê tempo de realizar durante essa semana. Então, eu vou colocar aqui tarefas que podem ser adiadas para a próxima semana sem grandes consequências, né? Tarefas que você quer fazer, mas diante das demandas mais urgentes, elas podem ser adiadas. Então, você pode colocar aqui, quero passear no parque, quero visitar uma loja nova, né? É importante também? Com certeza, para o nosso lazer, para o nosso bem-estar, mas no que diz respeito à organização da rotina, à organização do nosso planejamento de vida da diária, né, das coisas que a gente quer fazer e na nossa gestão do tempo, essas atividades podem esperar. Então, se você não conseguir realizar as atividades urgentes e importantes, aquelas que podem esperar, você também não vai fazer, né? Você vai deixar para depois. O mais importante é que você priorize as categorias que são mais urgentes. Ok? Aqui o passo 4 é algo que é opcional, mas dentro da nossa proposta, o ideal seria que você colasse então os post-its no seu planner, né, pensando nos dias, nos blocos de horários que você vai encaixar as tarefas da semana, pensando nos compromissos já anotados, calculando o tempo para realizar cada tarefa e encaixando no tempo livre dos dias. Então, de segunda a domingo, você vai colocar aqui as atividades, né? Por exemplo, você pode colocar aqui na quinta-feira um post-it vermelho, né, de que você tem algo muito urgente ali para entregar, uma reunião muito importante, né, ou um relatório, enfim, algo que seja da sua rotina que você precisa entregar. E aqui, de repente, na sexta-feira, um post-it verde, né, que é importante, mas que, né, diante das demandas você não tem um prazo imediato. Eu preciso então cortar o cabelo. É uma coisa importante para essa semana, porque talvez no sábado eu tenha um evento, mas, né, não é algo que eu posso adiar
para sexta-feira, né? Se eu colocar na quinta, posso ir na sexta, se não der para ir na quinta. Se o meu evento é no sábado à tarde, se não der para ir na sexta, eu vou no sábado de manhã, né? Sempre verificando também as contingências e os imprevistos também, né? À medida que você vai adiando esses compromissos, pode ser que você não tenha uma agenda ali, não encontre uma agenda do barbeiro ou do cabeleireiro para te atender em cima da hora. Então, isso tudo é para otimizar o seu tempo, organizar, para que você tenha uma visão mais geral aí do que precisa ser feito naquela semana. Então, quais são as dicas para maximizar o uso do planner, né, do destaque? Rever o calendário diariamente, ser realista ao planejar as suas tarefas, evitar sobrecarregar a sua agenda, celebrar as conquistas, né, marcar as tarefas concluídas para aumentar a sua motivação. Então, a cada tarefa concluída, é, parabenize-se, né? É uma conquista sua. Então, você pode muito bem ali registrar suas emoções, colocar, nossa, me senti muito bem, fazia tempo que eu não conseguia ah, é, atingir uma meta como essa, não conseguia agendar um médico há muito tempo, eu não conseguia tirar um tempo para mim no final de semana, que é algo importante para mim, para minha realidade. Então, você também pode utilizar dessa ferramenta para celebrar as suas conquistas. Temos as dicas do nosso mascote, que é o Marquinhos, né, um marca-texto. Ele dá algumas dicas importantes, como pausas e descanso. Então, é interessante que, mesmo que você execute todas as tarefas, é importante que você tenha um intervalo entre as tarefas. É, para cada período de foco é importante talvez fazer uma pausa de 10, 15, 20 minutos. As pausas podem renovar a sua concentração, auxiliar a sua produtividade nas próximas tarefas. Você pode incluir atividades de autocuidado para esses momentos, como ouvir uma playlist que você gosta, tomar um banho relaxante. E além dessas pequenas pausas, precisamos de períodos mais longos para descanso. Então, planejar tirar um dia ou um período do dia de folga para descansar, ok? Outras dicas aqui em relação à procrastinação, né? Aqui algo mais didático sobre como é que ocorre a procrastinação. Então, encarar ela como um sintoma da nossa relação com a tarefa é o primeiro passo para vencê-la. E é interessante pensar o que causa essa vontade de adiar a tarefa. Você pode se perguntar: estou cansado? É desinteressante? Não sei o que fazer ou por onde começar? Tenho medo de falhar? Não deu tempo? São algumas reflexões para você fazer, né? E aqui algumas dicas para lidar com cada uma delas. Descansar. Se for uma tarefa que faça sentido, mas é chata, utilizar uma das técnicas bem conhecidas aí, que é a técnica do Pomodoro, que é estimular um tempo de foco e depois desse tempo se recompensar com algo interessante para você. Então, se você destinou ali uma hora para estudar um capítulo de um livro, então, vamos supor, a cada 30 minutos, você vai tirar 5 minutos para dar uma pausa, para respirar, para fazer uma meditação, para ouvir uma música, para tomar um chá, né, para sair ali na rua e tomar um sol durante 5 minutos e voltar para sua atividade, tá? Até que complete esse ciclo aí de uma hora, ou se você colocar aí 2, 3, 5 horas de estudo, então você vai também, ó, a cada meia hora, 5, 10 minutos de descanso, ou a cada uma hora, 5, 10, 15 minutos de descanso, para fazer o que quiser, dar né, uma olhada nas redes sociais, tomar um café, fazer alguma coisa, depois voltar para o foco, tá? Quebrar a tarefa em tarefas menores e executar uma por vez, e comemorar cada conquista. Então, se você tem várias atividades para realizar naquele dia ou naquela semana, vá quebrando essas tarefas em tarefas menores, concretas e realizáveis, né? E executar uma por vez, porque se você já tem uma certa dificuldade de realizar as atividades e tentar fazer todas elas ao mesmo tempo, você vai provavelmente se frustrar, né? Porque você não tem como fazer isso tudo ao mesmo tempo enquanto você ainda não adquiriu o hábito de colocar tudo isso em prática, né? Então vá com calma, vá no seu tempo, faça uma coisa de cada vez que você vai chegar lá. E, né, é importante também rever o seu planejamento, porque pode haver sobrecarga de tarefas e tente tirar o que não é prioridade daquela semana, ok? É isso, né? Basicamente, eu quis apresentar para vocês aqui esse calendário, esse planner, na verdade, que é uma ferramenta prática, intuitiva, simples, você pode adaptar à sua realidade. É algo que a gente ainda não tem comercializado, na verdade, né? É um produto de mestrado, um produto de uma disciplina de mestrado, então não é nenhum produto que veio de uma dissertação, né?
O produto da minha dissertação de mestrado é um aplicativo para jovens com TDAH, também para organização de rotina. O produto das minhas outras colegas que fizeram esse mesmo produto aqui do destaque, o produto delas é voltado para outras demandas, né? Então também vai muito do que a gente quer pesquisar, do que a gente acha que é importante para a nossa prática clínica, profissional, mas esse aqui eu acredito que encaixa aí para boa parte da população, né? É uma ferramenta muito intuitiva, muito prática, mesmo com as pessoas que não têm, de repente, um diagnóstico de TDAH ou alguma dificuldade com esse tipo de gestão, de organização da rotina e de tempo, acredito que seja viável para todos nós, né? Ter isso em mente, né? Eu mesmo faço a minha agenda online, eu preciso trabalhar com agenda, coloco tudo na minha agenda, é, coloco atividades, da minha profissão, atividades fora da minha profissão, atividade física. Se eu vou marcar um café com colegas, eu marco na minha agenda também. Se eu vou fazer um passeio no parque, eu coloco também. Eu coloco o tempo que eu vou organizar as minhas finanças, as minhas planilhas, tudo eu coloco na minha agenda, né? E desse modo como eu expliquei aqui para vocês, né? Essa questão das prioridades, assim, né? Então eu vou elencando o nível de prioridade. Então eu vou englobar as atividades mais prioritárias para um curto período de tempo, né? De prazo, e aquelas que são adiáveis ou que são menos importantes ou que podem ser feitas depois, eu vou colocando mais para o final da semana, ou se não der, faço na semana que vem. Mas o foco é urgente e importante. Essas que você tem para fazer nessa semana, tente não negligenciar, ok? Veja se faz sentido para você essa dica de hoje e conta aqui no comentário também se você tem interesse em alguma ferramenta mais personalizada, se quer conversar comigo sobre essa ferramenta ou sobre outras, eu posso te ajudar também a personalizar a sua agenda, né? O seu calendário, o seu planner. Tudo bem? Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Até mais.